agora a gente vai ver um pouquinho das cotações, como que a gente faz as cotações e as composições do valor do frete, né? A gente tem que se preocupar, como viemos falando, com as nossas despesas acessórias e com as despesas invisíveis. Isso vai compor o valor do frete. Então, o valor, já falamos, né? O valor do frete varia de acordo com o tipo da carga. Eu preciso saber que tipo da carga, né? O tipo do container que eu vou utilizar é uma carga que cabe num container de 20 pés, é uma carga que vai num container de 40 pés. Ela é super dimensionada, né? Ela tem excessos que não cabem dentro desses containers. Eu vou precisar um outro tipo de container, um flat rack, um open top. Então, eu vou precisar de transbordos disso, eu vou ver a frequência, vou ver rotas, etc. Mas eu também tenho que ver as cubagens da minha carga, né? Porque a gente vai ver que a minha carga, muitas das vezes, vai ser transportada pela sua cubagem. Principalmente no aéreo, a gente está falando aí de peso cubado, né? Já vou explicar o que significa isso. Preciso saber se a minha carga pode ser dedicada, num caminhão dedicado, ou se ela pode ir fracionada, né? Não tem problema ela ir, ou ao contrário, preciso que ela vá num caminhão de carga fracionada, porque isso me barateia o custo, né? Se ela for num caminhão dedicado que vai levar só ela, só aquela carga, provavelmente o custo vai ser bem mais alto. Provavelmente não, com certeza vai ser bem mais alto. E a gente tem que sempre que notar as taxas mínimas de frete, né? Que nos cobram as empresas aéreas. Se eu estiver transportando um frete abaixo de 45 quilos, normalmente, isso é via de regra, tá? Muda bastante de companhia a companhia. Mas via de regra, um frete abaixo de 45 quilos, normalmente ele é taxado por 100 quilos. Ou então ele é cobrado um frete mínimo, né? Se a gente está falando também de uma carga fracionada marítima, um LCL, ele é cobrado por um metro-tom, né, que é um mínimo de 1.000 quilos ou 1 tonelada. Então, a gente vai ver um pouquinho o que isso significa, tá? Comecemos, então, pelo marítimo, os fretes e as despesas acessórias. Eu tenho meu frete internacional básico, né, meu frete marítimo básico, que é o frete em si. Depois eu tenho algumas outras despesas que também vai variar de armador para armador, mas vamos falar de algumas delas para nós sabermos que não é só o valor do frete em si, nós temos algumas despesas e elas vão compor o valor desse frete. É o bunker, o BAF, que é o valor incidente sobre o frete, e é destinado a cobrir as despesas de combustível do navio. Ele tem aí normalmente uma porcentagem ou às vezes um valor fixo, né, que é acrescido. O Heavy Lift Charge é sobre taxa que os armadores cobram para cargas que têm excesso de peso. O ISPS, que é o International Ship on Port Security, é a segurança dos portos. Eles cobram isso dos armadores, que vão repassar para os clientes. Isso a gente chama também ISPS com pouquinhas variações, né? Mas a gente tem isso também nas cargas aéreas, por conta das seguranças dos aeroportos, que daí as companhias aéreas cobram isso e repassam isso para os agentes de carga. A Congestion Surcharge é aplicada para portos com grande movimentação. A gente falou Singapura é um porto que às vezes faz isso, né? Se a nossa carga precisa passar por esse porto, às vezes tem essa taxa, porque eles têm uma grande movimentação. Aquele que paga uma taxa um pouco melhor, ele tem algumas como que a gente fala, algumas vantagens. O CAF, que é o Currency Adjustment Factor, é um fator de ajuste cambial para algumas moedas que se desvalorizam muito rápido. Alguns países têm isso, né? Então eles usam, os armadores nos cobram o CAF também. O War Risk Surcharge é países que têm risco de guerra, também é cobrado, que vão ter que, provavelmente vai contratar uma segurança adicional, vai ter que ter algumas precauções adicionais, então é cobrada essa taxa. Tá, algumas taxas especiais para alguns países, algumas precisa fazer alguma documentação, né, de segurança ou de questões de algumas cargas que são de alimentos. Então tem ali os Estados Unidos e o Canadá, são dois países que cobram algumas coisas assim para as exportações, né, cobram algumas taxas especiais. Alguns outros, quando a gente está falando de África, também para fazer alguma documentação especial, né, também cobram alguma coisa. A estufagem, né? A estufagem é um valor adicional ao frete. Quando eu estou falando de uma carga fracionada, um LCL, eu tenho que pagar ao coloader essa estufagem, porque ele vai
usar desse serviço, eu vou ter que levar minha carga para um armazém, e essa carga, então, do armazém, ela vai ser estufada. E aí eu preciso pagar isso, e isso é uma despesa adicional de frete. A desconsolidação da carga é cobrado também, né, como uma taxa adicional ao meu frete. O THC, que é o Terminal Handling of Container, ou a capatazia, isso é cobrado, e isso às vezes é cobrado também das cargas aéreas. BLFI é uma taxa para emissão de BLs. A taxa do Ciscarga, né, que o Ciscarga é o sistema que todas as cargas precisam ser inseridas dentro desse sistema, todos os embarques, né, com as suas características, precisam ser inseridos dentro desse sistema. Ele vai compor o valor do frete também. Taxa de limpeza de container, a maioria dos armadores nos cobram isso. Devolução de container, o drop-off, né, também, não são todos, mas muitos dos armadores cobram. Então, tem alguns termos, né, que variam de armador para armador. Uns chamam drop-off, outros chamam de devolução de container mesmo, outro vai usar qualquer outro termo. Então, depende do armador, eles têm as terminações diferentes para cada um. A VGM para carga LCL, normalmente hoje está sendo cobrado, que é o peso, ou a curiosidade de peso, né? A demurrage é o aluguel de container, tem uma taxa, normalmente é dado um free time, que a gente chama, dependendo do contrato também que o agente de carga tem, ou que nós vamos contratar com o armador, isso é negociável, né? É um tempo que eu negocio para eu ficar com esse container, o meu cliente, ou né, quem está contratando esse frete, então eu tenho a demurrage, que é o aluguel desse container. A FRMM, que é o adicional de frete sobre a marinha mercante, 25% sobre o valor do frete, mais a capatazia, né, e mais o CIE mercante. Então, a gente está ali, eu fiz uma notinha, uma carga LCL, que é o Less Than Container Load, né, é uma carga fracionada, o frete vai ser cobrado pelo peso da carga ou pelo volume, o volume que a mesma vai ocupar, né, aquele que for o maior. Então, é o metro tom que a gente fala, né, o MT. E, como falamos, nem todos os armadores cobram as mesmas taxas, cada um tem a sua maneira de taxar. Sabendo, então, cubagem, para questão marítima, 1 metro cúbico é igual a 1.000 quilos. A gente está falando do FCL, né, e do LCL. Exemplo, eu tenho 200 quilos e eu tenho, agora falando de uma carga fracionada, tá? Eu tenho 200 quilos e 1,5 metros cúbicos. Então, o frete vai ser cobrado por o quê? Por aquele que for maior, né? Aquele espaço usado. Então, o frete vai ser cobrado por 1,5 metros cúbicos, porque a carga pesa menos, porém ela ocupa um espaço maior. Então, eu vou cobrar essa minha carga fracionada, eu vou pagar esse frete por 1,5. Como que eu vou calcular a minha metragem cúbica, né? Então, a metragem cúbica é calculada multiplicando o comprimento vezes a largura vezes a altura e todos os fatores iguais em metros. Não posso ter um comprimento em centímetros, uma largura em metros, uma altura em metros. Eu tenho que considerar todas as metragens iguais, todo o sistema métrico igual que é, e vamos utilizar metros. Sempre vai ser, uma carga LCL, né? Sempre vai ser cobrado o frete mínimo pelo co-loader. O que isso vale dizer? Se eu tenho uma carga, eu fiz um exemplo ali, né? Que se eu tenho uma carga com 100 quilos e 0,80 metros cúbicos, eu tenho menos de 1 metro cúbico e eu tenho menos de 1.000 quilos. Mas o meu co-loader vai me cobrar por 1 metro cúbico. Essa é a forma como a gente paga o frete. Então, a gente vai ter que, quando a gente faz esse nosso planejamento também, né? A gente vai ter que fazer esse estudo para ver se aquilo, como eu estou pagando valores mínimos, né, eu vou ter que fazer esse estudo para ver se, de repente, mesmo que seja uma carga fracionada, um LCL, eu não tenho que ver se isso não vale a pena trazer num container cheio, né? Se eu tiver, vamos pegar um exemplo aí, 5 metros cúbicos. Às vezes, esses 5 metros cúbicos vai ser mais caro do que se eu contratar um frete FCL, de um container cheio. Eu tenho sempre que fazer esse cálculo, né, de comparar um com o outro.
Aí nós temos a composição do valor do frete aéreo, né? O que a gente está falando do frete aéreo? O que a gente tem que, perdão, o que a gente tem que analisar do frete aéreo, né? Quais são as despesas acessórias que a gente leva em consideração, que vai compor o valor do frete? É o frete básico, frete internacional, o picape, se eu estou comprando com um Incoterm X-Works, eu tenho que ir lá coletar essa mercadoria, isso a gente chama de picape, né? O terceiro picape vai compor o valor do frete. O raio-x, a maioria dos aeroportos exige, né, que a carga passe pelo raio-x, então eu pago uma taxa para isso, que é o Security Control. A liberação aduaneira, isso depende bastante do Incoterm, né, mas muitas das vezes eu que estou contratando, eu preciso pagar essa liberação aduaneira, a documentação, né, que exige que é exigida para fazer essa liberação aduaneira, as despesas do aeroporto. Eu tenho que pagar o handling da carga, que é essa movimentação. É mais ou menos como a gente falava do THC no marítimo. Aqui, às vezes, até chama THC mesmo, né? Só que é para o aéreo. Então, normalmente, a gente chama um handling só. A gente abrevia isso. A collect fee é uma despesa que é paga no destino da carga. A delivery fee, ou a WB fee, isso é uma tarifa que a gente paga também pela emissão dos conhecimentos de transporte. Eu não coloquei ali, mas também a gente paga a desconsolidação de carga aérea, né? Vou incluir isso no meu slide, porque está faltando a desconsolidação, que se paga também num frete aéreo. Então, no frete aéreo, coloquei uma notinha ali, sempre é cobrado pelo peso cubado, que é a relação entre o peso e o volume da carga. É um pouquinho diferente do marítimo. O que nós temos? Um peso cubado no aéreo, né? 1 metro cúbico é igual a 166,667 quilos. Então, eu tenho ali, fiz a continha da onde sai a minha fórmula, né? E a gente transformando isso em centímetros, a gente teria os meus quilos, 166,667, né? Corresponde a 1 metro cúbico. Então, 1 quilo terá 0,006 metros cúbicos. Eu tenho, transformando isso em centímetros, eu ficaria com 6.000 centímetros cúbicos. E eu estou falando isso porque a gente vai utilizar esse fator na nossa fórmula, né, para fazer a cubagem da carga. Então, eu dei um exemplo aqui. Nós temos lá uma carga com dois volumes de 80 por 120 por 80 centímetros e mais um volume com 80 por 90 por 80. A gente pode considerar comprimento, largura, altura, tá? E um peso bruto de 198,10 quilos. Que peso cubado isso vai me dar? Né? Ou melhor falando, quando eu vou cotar, eu acho simplesmente, eu passo, né? Acho que isso vai me dar lá 198 quilos, ou faço meu cálculo por aí, é onde muitas vezes nós nos enganamos, porque vai dar um peso cubado, né, 1 quilo, muito maior do que era a nossa carga original. De 198 eu passei a ter 352 quilos. E de onde que sai isso, né? Qual que é a fórmula? Eu pego lá a minha largura em centímetros, porque a gente falou há pouco que essa fórmula é centímetros. Eu pego o meu comprimento em centímetros também, eu tenho que ter o mesmo sistema métrico. Pego a minha altura, multiplico esses três, largura vezes comprimento vezes altura, e eu divido pelo fator da cubagem, que são 6.000 centímetros cúbicos. A gente viu ali há pouco de onde saem esses 6.000, né? É na transformação ali dos quilos ao metro cúbico, e 1 quilo então terá 0,06 metros cúbicos, que transformando para centímetros ficam com 6.000 centímetros. Então, a minha carga que tinha 198,10 quilos, ela vai ter um peso cubado de 352 quilos e é sobre o qual o frete vai ser calculado. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu fiz um cálculo com a carga com 198 quilos, achando que ela ia custar X, provavelmente ela vai custar X mais 1, porque provavelmente não, com certeza vai custar X mais 1, porque eu tenho a minha cubagem de 352 quilos. Isso é muito comum acontecer. Às vezes a gente não se atenta a isso, está achando que vai pagar um valor, e aqui nesse caso a gente está pagando quase o dobro do nosso valor do frete por conta do quase o dobro dos quilos. Composição do valor do frete terrestre, né? Frete e despesas acessórias.
que é um pouco mais simples, né? Mas ele tem o frete básico, ele tem o valor de coleta, se a gente precisar, né, que o mesmo transportador internacional que fará essa coleta no nosso domicílio, ou falando de domicílio, entende-se aí tanto pela fábrica quanto pelo armazém. Então, esse mesmo transportador irá fazer essa coleta da nossa carga. Ele tem o ad valorem, que é o imposto obrigatório, perdão, o seguro obrigatório da carga, né? O ad valorem é o seguro obrigatório da carga, eu tenho que contratar obrigatoriamente. Além desse ad valorem, eu posso ter o meu seguro de carga normal, mas o ad valorem é obrigatório, ele vai compor o valor do frete terrestre. Tem uma taxa de emissão de CRT, que pode ser cobrado, pode não ser, às vezes está embutido no valor do frete. Tem os pedágios, né? Dependendo de onde passar, vão ter os pedágios. Então, isso vão ser as minhas despesas acessórias que vão compor o meu valor do frete. E o que é o peso cubado aqui, né? 1 m³ é igual a 300 quilos. Para a gente fazer a mesma coisa, tem que fazer o cálculo do que vai ser, de que espaço essa carga está ocupando no caminhão, né? Na minha carreta, seja lá que tipo de caminhão estiver sendo contratado para ser transportado esse frete. E as taxas invisíveis, né, que a gente falei lá no comecinho, que a gente tem que se preocupar com o valor básico do frete na contratação do frete, com o valor das despesas acessórias e também com o que eu chamo de taxas invisíveis, né? São aquilo que ocasiona por conta do nosso mau planejamento, ou por conta da falta de planejamento, ou por algum outro fator que venha a ocorrer no momento do nosso transporte. E eu disse ali alguns, né, armazenagens extras que ocorrem se eu não previ que a minha carga pode ter uma carga aérea, ela está passando por um aeroporto na Europa, e eu não previ que pode vir a cair numa fiscalização de licenças, ela pode ficar lá parada um tempo, e quem vai ter que arcar com o valor dessa armazenagem é quem está contratando esse frete, né? E quem está contratando é o mandatário mesmo. Isso não pode recair a ninguém, não vai recair nem a uma companhia aérea, nem um agente de carga. Isso vai recair a quem contratou o frete, porque faz parte da negociação. Independe, né, desses intermediários. Vistorias de carga, né, às vezes, nesse mesmo exemplo que eu dei, às vezes essas vistorias são cobradas. Mas é injusto, sim, é injusto, mas elas são cobradas. A gente tem isso também em cargas marítimas, erros documentais, né? O quanto um erro documental pode nos ocasionar de a carga ficar parada, à espera de documentos corretos, à espera até de documentos, porque sabemos que um frete terrestre ele tem que esse transporte tem que ser acompanhado dos documentos obrigatórios. E se de repente falta um documento desse, esse caminhão é fiscalizado, ele vai parar, ou até mesmo num ponto de fronteira, ele vai ficar parado esperando pela documentação, ou pela documentação correta, né? As demoras nos transbordos, já conversamos um pouco, temos que averiguar, porque isso vai resultar em taxas invisíveis. Ou às vezes até nas coisas mais drásticas, que são as quebras de contrato, ou então nas multas por atrasos, ou então numa parada de linha, se a gente tiver que abastecer uma linha, e várias outras questões. As DTAs, né? DTA compõe valor de frete. O que é uma DTA, né? A declaração de trânsito aduaneiro. Eu tenho que trazer a carga por exemplo, uma carga aérea que parou em São Paulo, eu vou ter que levar para algum outro ponto e ela vai seguir por caminhão. Uma carga aérea que parou, né, em São Paulo, ela vai seguir por caminhão. Isso vai seguir por uma DTA, que é um transporte onde a Receita Federal vai lacrar esse caminhão e depois vai ser levado até o destino e aí vai ser feita a conclusão desse trânsito. Isso vai custar, a gente tem que pagar por isso. As diárias de caminhões, né? Falamos um pouco e decorre de várias situações que possa ter diárias, então eu tenho que evitar de pagar essas diárias. Eu tenho que tentar prever o máximo possível do que pode vir a acontecer para eu evitar de pagar essas diárias.
ou então negociar muito bem essas diárias com os transportadores antes de contratar meu frete. A demurragem, né, já falamos, são os aluguéis de container. Às vezes, dependendo de alguns fatores, eu tenho que ficar com um pouco mais com esse container. Vai demorar uma liberação aduaneira por um erro documental, então eu fico ali demorando um pouco mais, isso vai ser uma taxa invisível ao meu frete. Valores de terminais, né? Dependendo de como eu escolho, vamos imaginar Santos, né, que tem vários terminais de atracação, dependendo se eu não vi direito para onde que esse meu armador vai levar a minha carga, eu tenho que ficar pagando esses terminais. E os terminais, eles têm variação de preço, né? Lá fora funciona a mesma coisa, tem terminais de carga que têm valores diferentes, né? Em carga aérea também funciona dessa forma. Guindastes e equipamentos. Às vezes eu acho, né, são os achismos da gente, às vezes eu acho que a minha carga embarcou legal lá num ponto, mas eu esqueci de ver o que eu vou precisar para descarregar essa carga. E aí eu tenho que alugar um equipamento extra, porque era minha responsabilidade, e aí vai me custar. Isso é acrescido do meu valor de frete, porque eu esqueci de ver se eu tinha equipamento disponível para fazer essa descarga. Isso na carga acontece da mesma forma. Eu, de repente, mando isso para um armazém, porque seria mais fácil de estufar esse container no outro armazém, e aí eu esqueci de ver se ele tem equipamentos suficientes, né, e necessários para eu colocar isso dentro do meu container. E aí acabo pagando. Então, eu preciso ver direitinho, né, como contratar isso, se preciso, se eu não preciso, para onde enviar, de forma que aonde eu vou enviar essa carga tem esses equipamentos e eu não preciso arcar com custos adicionais. E cargas mal acondicionadas, isso vai me ocasionar o quê? Em avarias. As cargas mal acondicionadas vão ficar batendo dentro de containers, elas vão ficar rolando em cima de um caminhão, então eu preciso acondicionar bem para me evitar as avarias. E eu diria também para a carga, a gente acondicionando de uma forma correta, otimizada, isso também se ocupa menos espaço, né? Eu tenho que saber como otimizar, ou como prever isso, ou como planejar isso de forma a ocupar menos espaço, para eu não ter que pagar a mais por esse espaço. Ou até mesmo um container, para eu usar menos containers.